Boa tarde. Tem hora que a gente tem que dar risada, se alegrar, sem saber como que é a vida, né? A nossa vida, às vezes nos faltam uns momentos de explicações. Se olharmos para o início da história, os homens da antiguidade, quando começaram a desfrutar da terra, alguns que eram maiores, que tinham uma melhor posição, sempre procurava dominar o outro. E um dos maiores dominadores na época foi Nimrod, um dos descendentes de Caim. Ele chegou até a querer construir a Torre de Babel para fazer um desafio a Deus. Ele queria ir ao céu para desafiar Deus, porque Deus tinha mandado o dilúvio e destruiu toda a humanidade da terra na época. E com isso, ele construiu a Babilônia. Deu início na construção da Babilônia. E todos esses reis que vieram sempre queriam dominar o outro. Mas quem é o mais desejado em toda essa história é o pobre. O pobre, coitado, não tem nada, não ganha nada, vive sem nada, mas ele é disputado. Por que que o pobre é disputado? Isso é uma pergunta até meio esquizofrênica da minha parte, mas tem sentido. Quando descobriu o Brasil através de Cabral, que hoje os nossos novos historiadores relatam que não foi Cabral que descobriu o Brasil. Eles querem chegar até João Pison, né? Mas eu ainda continuo na história como eu aprendi, que o Brasil foi descoberto por Cabral. Quando eles chegaram na Bahia, exatamente em Monte Pascoal, o que tinha lá era índios. E os índios não tinham estudo, não tinham ensinamento nenhum. E o que que eles fizeram? Tentaram subornar os índios com presentes, com coisinhas, para ver se aparecia um aconchego ali. Tudo bem, o tempo passou, os índios foram meio resistentes, fugiram deles. Depois veio, em 1808, veio o filho do rei de Portugal para comandar o Brasil. Tudo bem. Dom João chegou aqui, o povo chegou tudo cheio de piolho, tudo com problemas, porque a higiene era ruim, não havia soluções boas para eles, eles não tinham condições, né, de ficar acostumados no meio da burguesia portuguesa. Então o que que eles fizeram? Fizeram as Sesmarias e dividiram as terras brasileiras, dando um quinhão de terra para cada um daqueles grandes que vieram com eles. E
fizesse o melhor possível sobre a terra. Então, houve uma necessidade de mão de obra no país que não tinha. O que eles fizeram? Começaram a trazer escravos da África, que os coitados dos negros da África também não tinham conhecimento, não tinham discernimento nenhum do que estava acontecendo aqui, e vinham enganados, eles vinham enganados, não era por livre e espontânea vontade, não, eram enganados. No fundo dos navios negreiros, até amarrados, para chegar aqui e se tornarem escravos. Tudo bem. O país teve que desenvolver-se através desses povos. Tentaram os índios não suportam o trabalho porque são preguiçosos. O índio quer viver da boa vida, sempre foi assim. Então jogaram os coitados dos negros aqui no nosso país, que por sinal eu sou descendente de negros. O tempo passou. O Brasil desenvolveu, tornou-se um gigante perante o mundo, com alto conhecimento tecnológico, uma gama de escolas ensinando a todos com liberdade de direitos, até os dias atuais. Mas o tempo passa e as coisas mudam. Eu fico preocupado com os coitados dos meus irmãos, principalmente os irmãos da minha Bahia, que eu sou nascido lá, nasci na cidade de Jequié, e vejo o tanto que esse povo já sofreu na vida. Por quê? Porque não aprenderam a sair do cabresto. Não aprenderam a sair do cabresto. O patrão fala uma coisa, você tem que ser obediente ao patrão, porque o patrão é aquele que vive da sua miséria. E dentro dessa miséria você ajuda o patrão. Você não sabe ainda discernir. Me perdoem falar isso. Não sabe discernir o que é liberdade. Então, meus queridos, as eleições estão chegando aí. E eu estou sempre mandando uns pequenos avisos para um e para outro. Olha, toma cuidado, coisa e tal. Porque quantas vezes eu vi, isso eu estou dizendo porque vi e conheci na minha Bahia. Quantos comendo bucho assado, tripa assada, fígado assado, porque às vezes não tinha nem condições de temperar, era só passar sal e comer, lavar aquilo lá e comer. Em barracas abertas, no meio das feiras, mosquitos sentando, sem a menor higiene. E parece que nós não acordamos para a vida. Quando o país começa a se desenvolver, que começa a melhorar, aí principalmente você, meu irmão, começa a achar que comer picanha, tomar cerveja é bom. Apesar de que eu não tomo cerveja, mas a picanha é muito gostoso. Mas está pensando que você vai viver nessa ilusão? Sai desse sonho, cara. Sai desse sonho. Que esse sonho não te leva a nada. Você não vai comer picanha, não. Sabe o que você vai ser? É comida de chinês. Se nós ficarmos na esperança do que vai acontecer nesse país. O Brasil pede mudança. Todo progresso exige mudanças. Se nós não entrarmos por esse caminho da mudança, o Brasil volta à merda que era. Será que nós não vimos que quando fizeram
as grandes heresias aqui no país, jogaram o brasileiro numa dívida de comprar automóvel com 84 meses, coisa, depois ficou todo mundo atolado, que não tinha condições de sair. Meus irmãos, até onde que vai a nossa burrologia? Até onde? Quando vocês veem um superior tribunal juntando esses caras lá, pintando e bordando, fazendo o que querem, não se esqueçam que eles vivem do salário que nós pagamos para eles. Nós não precisamos ficar com medo desse povo. Nós não vamos fazer guerra com eles, jamais, não estou falando isso. Mas está na hora de nós pensarmos, eles são empregados da nação. E eles têm pura obrigação de fazer o que a nação precisa. Agora, se querem jogar a nação no despenhadeiro, é hora do Brasil acordar. É hora do Brasil acordar. Nós temos mais 2 ou 3 dias para tomarmos a decisão certa. Eu só lhe peço, larga de ser inapto naquilo que você tem condições de ser o melhor. Você vendeu seu voto por 100, 150 reais, você está vendendo a liberdade dos seus filhos, a liberdade dos seus netos, a liberdade de um povo, que um dia nós sairemos daqui, mas os nossos netos, os nossos filhos, os nossos descendentes vão sofrer a consequência. Porque vai chegar a hora que não tem lugar para o brasileiro dentro de um país chamado Brasil. Que Deus abençoe a todos.